Nobres alunos, estamos de volta para a quarta parte da nossa aula do domingo. Hoje, dia 7 de março de 2021, pelo CETEP. A disciplina aqui é Legislação e Ética Profissional. Eu sou o professor Eric Brasil e nós estamos aqui com as turmas de Camusim, Eletrotécnica 7, e Paracuru, Eletrotécnica 18 e Mecânica 10. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso ambiente e dando continuidade a apresentação das nossas atividades, do nosso exercício, pois estamos tratando de ética agora com exemplos práticos de pessoas que em determinado lugar ou momento assumiram posições éticas e deixaram de fato o seu legado, a sua representatividade numa postura íntegra, mesmo diante de grandes desafios e grandes dificuldades. A verdadeira ética se prova no tempo de crise, no tempo de desafios, no tempo onde as coisas são difíceis. É relativamente fácil ter uma imagem ética num tempo onde tudo é fácil, onde tudo funciona. Quando a dificuldade bate na porta, quando a escassez bate na porta, quando a crise se apresenta, aí a verdadeira ética aflora. A falsa ética cai por terra, as máscaras caem, e a verdadeira ética se apresenta, né? Então, se você quer, de fato, examinar, se você quer, de fato, analisar se uma pessoa está tendo uma conduta ética, você pode fazer duas coisas. A primeira é fazer uma comparação, uma analogia com quem você tem certeza de que é ético. Por exemplo, digamos que o Eric está fazendo aqui alguma coisa, o professor Eric disse alguma coisa, ou fez alguma coisa que você não sabe ainda se essa coisa é ética ou é antiética. E aí, se você não sabe, você vai procurar comparar o professor Eric com os faróis de luz que você já sabe que são verdadeiros. Exemplo, se você considera Jesus de Nazaré, se você considera Moisés, se você considera Buda, se você considera a garota anônima, se você considera o Nelson Mandela, se você considera essas pessoas como Irmã Dulce, né? Que são determinadas referências, então você começa a fazer analogias, comparações. A atitude do professor, ou a atitude do colega, ou a atitude do meu amigo é parecida ou é coerente, não é? Com essas ideias, tá certo? Você faz isso. Não é? Então, às vezes acontece exemplos. Atualmente mesmo, no Brasil atual, nós dissemos que tem brasileiros com ética, que tem brasileiros fazendo bem, tem. Acredito que aqui muitos já ouviram falar, já viram nas redes sociais, um padre chamado Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, muita gente diz que ele é uma pessoa ética, do bem, da luz, independente dele ser um padre católico, mas ele é admirado por evangélicos, por católicos, por ateus, né? E aí tem gente que diz que o padre Lancelotti, ele é um arruaceiro, ele é um comunista degenerado, ele é alguém que promove a desordem. E aí como é que eu vou analisar, saber, se eu não conheço pessoalmente o padre Júlio Lancelotti, como é que eu vou saber se ele é um homem verdadeiramente ético ou não? Porque não é o fato dele ser um padre, um sacerdote, que torna ele ético. Deveria, né? Mas nós sabemos que nem todos os religiosos são de verdade éticos. Alguns são mentirosos, alguns são exploradores, alguns são pessoas infiltradas para fazer o mal, são lobos em pele de cordeiro. Então, como é que eu vou saber se de verdade o padre Júlio Lancelotti, que é um brasileiro que vive hoje, né, nas ruas de São Paulo, tendo todas aquelas atitudes que você deve acompanhar, ou já deve ter ouvido falar, como é que eu vou saber se ele é um homem ético? Analise as ações dele, analise as obras dele, analise o que ele fala. Padre Lancelotti é um padre? Ele celebra missas? Sim. As missas dele são transmitidas na internet? São. Então, assista. Independente de você ser católico ou não, assista para você ver o que ele vai falar lá. Aí você começa a analisar o que ele está dizendo realmente tem a ver com a conduta de Jesus, já que ele é um sacerdote,
tem a ver com a conduta de um cristão, né? Aí procure ver também as ações dele no dia a dia. Aí você vai ver que o padre Júlio Lancelotti, ele ajuda os moradores de rua. Ele ampara pessoas carentes, os necessitados. Ele leva máscaras, ele leva álcool em gel, ele leva alimentos para os moradores de rua, ele acolhe pessoas na sua igreja, ele dedica a vida dele a isso. Ele cuida de pessoas doentes. Aí eu digo, poxa, isso é a atitude de um homem caridoso, de um homem que aplica o amor na prática conforme Jesus ensinou. Não é porque ele seja um padre que eu estou dizendo que ele é uma grande referência, é porque ele é um cidadão, um homem que pratica a verdadeira caridade. E qual é o conceito de caridade? Caridade não é esmola. Porque tem muita gente que pensa que se você dá uma esmola, você está fazendo caridade. Não, a verdadeira caridade, o conceito é caridade, o amor em ação. Quando você pratica o amor em ação, você está fazendo a caridade. A caridade não é obrigado a ser uma doação em dinheiro. Pode ser. A caridade não é obrigado a ser uma doação de alimentos. Pode ser, mas às vezes a caridade é um abraço. É você dar atenção a uma pessoa que não tem atenção. É você respeitar uma pessoa que normalmente não é respeitada. É você fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus, ele era um homem caridoso, mas aí você pergunta qual é o tipo de caridade que ele fazia? Era só distribuir os pães e peixes, multiplicar isso para as multidões? Não. Jesus, ele acolhia as pessoas que eram consideradas marginalizadas. Não apenas pessoas pobres, mas pessoas que eram moralmente marginalizadas do seu tempo. Cobradores de impostos, prostitutas, ladrões, pessoas consideradas de má vida. Então, aquela frase que diz assim, diga-me com quem antes que eu te direi quem é, você tem que analisar um pouco, porque Jesus, na verdade, ele se aproximava justamente daqueles que necessitavam da ação dele, né? Então, fazendo uma comparação, analogia com as ações e atitudes do padre Júlio Lancelotti, um brasileiro, eu digo, este é um cidadão brasileiro ético, certo? Mas eu não vou simplesmente fazer essa análise de maneira superficial, eu acho que é, eu não sei se é. Não, vou fazer uma pesquisa de verdade. Se ele é uma figura pública, se ele aparece, se eu tenho informações sobre ele, se eu consigo pesquisar, extrair ou conhecer, nem que seja pelas redes sociais, eu vou analisar. Tá certo? Então, isso é positivo. Tem muita gente que critica, por exemplo, o atual Papa da Igreja Católica, o Papa Francisco. O Papa Francisco é uma pessoa ética ou antiética? E aí você vai analisar a história do papado, você vai perceber que o Papa, líder máximo da Igreja Católica, teve papas bons, papas ruins, papas mais ou menos, é um cargo de muito poder, mas analise o homem que está no poder agora. Aí você vai analisar a vida do Papa Francisco e vai perceber que na juventude ele cometeu alguns erros, sim. Ele apoiou algumas lideranças autocráticas da Argentina na juventude dele, mas depois ele se arrependeu e começou a praticar a caridade, principalmente aos mais humildes. Mesmo antes de assumir cargos poderosos, ele, como padre, acolhia pessoas de rua, fazia um trabalho social parecido com o trabalho dos primeiros cristãos. Hoje ele é papa, e mesmo na condição de papa, ele é muito mais humilde que a maioria dos bispos da Igreja Católica. Tem muitos bispos que vivem no luxo, que vivem com muita opulência, com muita ostentação, e o papa é mais simples do que os bispos, é mais simples do que a maioria dos cardeais. Ele adota uma simplicidade. Nesse momento, ele está lá no Iraque, a chamada Terra de Abraão, para se conciliar com as lideranças religiosas de lá. Então, ele procura aproximação, conciliação. Ele fala de tolerância, de perdão, ele defende a saúde para todos. A Igreja Católica tem muitos problemas, porque é uma instituição poderosa, grande, né? Cheia de pensamentos diferentes, tem muitos cardeais que são muito conservadores, mas o Papa em si, a pessoa do Papa Francisco, analisando
dentro do contexto da ética, é um homem ético, né? Então, a análise crítica, ela passa por isso, pela prova das analogias, pela prova do tempo, pela época de crise, como é que se posiciona, né, determinada pessoa quando as coisas estão desmoronando, né? Então, essa análise é importante para fazer na gente também, a nossa autocrítica, a nossa autoanálise. É mais fácil apontar o erro do outro do que o nosso. Eu cometo erros, você comete erros, mas nós nos aperfeiçoamos. A ética também fala sobre isso, porque a gente tem que ter o cuidado de, às vezes, alguns falam de Jesus e alguns falam de outros nomes importantes e diz, mas Jesus é Jesus, ele consegue, né? Eu não consigo. Não, tenha cuidado com isso. Tudo aquilo que Jesus fez, do ponto de vista humano, do ponto de vista ético, você também pode fazer, eu também posso fazer. A obra mais importante de Jesus, para aqueles que seguem a religião e acreditam na sua divindade, não são os milagres. Jesus transformou água em vinho. Jesus andou sobre as águas. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus fez coisas impossíveis e sobrenaturais. Isso pode ser importante para as religiões, mas não é importante para a ética. O que é importante para a ética é tudo aquilo que Jesus fez que um ser humano simples também pode fazer. Quando Jesus diz, eu perdoo, isso é uma coisa que você pode fazer. Isso é ética. Quando Jesus diz, eu amo, você também pode amar. Isso é ética. Quando Jesus diz, eu quero a união, a tolerância, você também pode ter união, tolerância. Isso é ética, entende? Porque a ação sobrenatural, ela é apenas uma manifestação de poder. Ele mesmo diz, e as escrituras também dizem que pessoas más e falsos profetas também podem dar grandes sinais. Então, pode ser que apareça alguém que também tenha a capacidade de andar sobre as águas, que também possa transformar água em vinho, mas que seja do mal, pode. Como tinha os grandes feiticeiros da antiguidade que faziam coisas similares. Então, a verdadeira ética, o verdadeiro caráter, a verdadeira importância de Jesus ou de qualquer grande liderança, referência, mesmo que religiosa ou não são milagres e coisas sobrenaturais, são coisas que podem ser repetidas, replicadas, transmitidas, ensinadas e aprendidas. Isso é ético. E aí eu posso muito bem apontar para uma pessoa que não acredita em Deus e dizer que aquela pessoa é ética. Aí eu quebro o meu preconceito. Por exemplo, professor, existe alguma pessoa que é ateu? A gente até brinca e diz assim, ateu graças a Deus, né? Que é uma pessoa ética? Tem. Me dê um exemplo. O doutor Drauzio Varela. Ateu. Estude a vida daquele homem, pesquise a vida daquele homem para ver a obra que, como médico e como cidadão, ele não faz pelo Brasil, fez por muita gente. Drauzio Varela, ele prestava serviço em presídios, em situações onde ninguém queria entrar, ele entrava, ele ajudava os marginalizados. Até hoje, ele é um grande divulgador da saúde pública brasileira, é um grande médico que procura combater as mazelas, entre elas a pandemia, da maneira que pode. Ele ajuda muita gente, ajuda milhares de pessoas. E ele faz o serviço, considerado um serviço de um cidadão, uma grande amplitude, mas ele é ateu, não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus, mas ele faz muita coisa que Jesus ensinou. Não é? Então, assim, não vamos julgar as pessoas pelos detalhes. Professor, mas acreditar em Deus é uma coisa muito importante. Talvez seja isso que falte ao Drauzio Varela. Ele não é perfeito, ele é um ser humano, cheio de defeitos. Assim como tem pessoas que acreditam em Deus, que são religiosas, que cometem malfeitos, que são preconceituosos. Né? Tanto dentro quanto fora das igrejas, das religiões ou de qualquer ambiente, tem pessoas que praticam ou que não praticam a ética. Até na época de Jesus,
As pessoas, você acha que Jesus era um homem de estar dentro das igrejas o tempo todo? Se ele vivesse nos dias de hoje, ele seria um homem que ia viver dentro de um templo o tempo todo, dentro da igreja? Não. Professor, Jesus, só para concluir, Jesus poderia até frequentar uma missa, um culto, uma reunião, mas ele está mesmo nas favelas. Jesus estaria nas zonas de guerra. Jesus estaria nas zonas de fome. Jesus estaria no sertão, na seca. Jesus estaria nas comunidades carentes. Jesus estaria onde estaria as mazelas do povo, porque ele mesmo disse que veio para os pequeninos e para os desvalidos, não é? Então, faça essa análise. E os religiosos da época de Jesus eram os fariseus. Foram homens que foram contra ele. Entende? Professor, porque eu estou achando que tem muita gente trocando a ética por milagres, confundindo a ética com milagre. Eu acho, né? A ética não é um milagre, a ética é uma ação simples, porém virtuosa. Diga, Nilson. você citou o exemplo do Dr. Cláudio Varela. Ele pode até ser ateu, né? Mas ele prega que Jesus deixou aí para a sociedade, né? Enquanto tem uns que são vivos e mortos dentro da igreja e não ajudam ninguém nem com a seriedade, né? Com certeza. Né? Faça a análise, tá certo? Faça de fato a análise. Aí a gente tem que quebrar muito do que a gente considera como uma visão moral, cultural, às vezes preconceituosa. Certo? Fazer a análise é importante e fazer com profundidade. Esse mundo que nós estamos vivendo, das redes sociais, das mídias sociais, das fake news, de tudo que a gente vê na televisão, na internet, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, é um mundo muitas vezes superficial, a gente não aprofunda. Faça investigações, procure várias fontes, analogias. Né? É importante fazer isso. É importante desenvolver a autocrítica, porque com a autocrítica você se corrige e você consegue analisar de fato o comportamento do outro. Nós vivemos uma época tão estranha, é tão estranha essa época que a gente está vivendo, no século XXI, que o mal parece o bem e o bem parece o mal. Às vezes é difícil distinguir um do outro, não é? E alguns grandes sábios disseram que chegaria épocas assim, em que você teria dificuldade em discernir o bem do mal. Então, é necessário um exame cuidadoso, uma análise mais criteriosa, mais profunda, para você, de fato, discernir. Exemplo, se você tem um filho e você percebe que o seu filho é indisciplinado e, na hora do almoço, o seu filho quer comer uma caixa de bombom, caixa de chocolate, está certo? Se você der essa caixa de chocolate para ele comer chocolate na hora do almoço, esse monte de chocolate, ele vai ficar feliz, ele vai sorrir, vai ficar tudo bem, o clima vai ficar bom. Mas isso é o bem ou é o mal? Entende? Você está fazendo mal, porque você vai encher a sua criança de cárie, porque você pode tornar a sua criança obesa, mesmo que ela não seja agora, pode se tornar um adulto obeso, diabético. O que é que você deve fazer? Você diz, meu filho, está na hora do almoço, você vai se nutrir com um bom prato de feijão, arroz e ovo. Se você comer tudinho, eu te dou um bombom dessa caixa, no final, como sobremesa. Pronto. Meu filho, aprenda a comer uma salada também, tome um suco natural. Isso é o bem. A criança não quer, muitas vezes a criança resiste, a criança chora e tal, e tal, e tal. Mas isso é o bem. Aí vão dizer, não, deixa de ser ruim, papai, e tal. Não sou ruim. Estou fazendo o bem. Né? Então, ter esse termômetro é importante para falar de ética. Certo? Mas alguém vai contribuir com a atividade? Mas alguém vai apresentar? Professor. Diga, Nilson. Professor. A ética também vai apresentar. Então, eu vou pedir aqui, Nilson, só para o Janilson apresentar, porque ele tem uma atividade, né? Janilson, diga o seu nome completo e turma e comece.
Não estamos escutando o áudio. Tem que ativar o áudio. Pronto, meu nome é Janilson Brandão Carvalho, sou de Paracuru e faço parte da turma Mecânica 10. Tá escutando agora, professor? Positivo, pode prosseguir. Pronto. Professor, eu vou falar sobre Jesus, né, que para mim, é a maior referência de ética, né, até porque já foram citadas aqui a menina, a garota anônima da Armênia, Nelson Mandela, e ela perdoou o opressor dela e dos pais dela, né, dizendo que os pais dela eram seguidores de Cristo. Nelson Mandela também cita uma frase em que Jesus falou na cruz, né? Pai, perdoa, né, esse povo, né, que não sabe o que fazem. Nelson Mandela da mesma forma perdoou, né? É a freira lá né, que fez boas obras. Então, a maioria dessas pessoas, né, que fazem parte do rol da ética, né, se a gente for investigar, eles têm uma base cristã. Quando não são eles, foram os pais deles ou avós dele. Então, ele tem uma base cristã, né, um ensinamento de Cristo. Então, para mim, né, a maior referência, né, eu queria falar sobre a maior referência para mim, que é Jesus Cristo. Diz assim, ó, Jesus, como o maior exemplo de ética, viveu sua vida pautada na defesa da vida digna e da liberdade de todos os seres humanos. Jesus dedicava especialmente aos menos favorecidos, como os pobres, e aquelas pessoas que não tinham vez e nem voz na sociedade do seu tempo. Jesus sempre surpreendia quando ensinava acerca do amor, perdão e conciliação, e etc. Jesus fez que todos vissem que a religião e a política do seu tempo não era capaz de suscitar dignidade para o povo. Hoje não é diferente. Não devemos esperar da política algo que nunca alcançaremos, pois acredito que somente o povo, né, pode nos dar as coisas que precisamos, pois o povo é a maior voz que temos no mundo, né? Nem tampouco os religiosos ou religião, porque a religião mata. A prova disso foi Jesus, que foi morto pelos religiosos da época, né? O povo o povo de Israel, na época, né, eles que condenaram Jesus, independente de Jesus ter ido a Pilatos, a Herodes, né, mas eles lavaram as mãos, né, e jogaram a decisão para o povo, onde botou um homicida, um ladrão, né, e Jesus, e mandou ele escolher um dos dois, né, que o outro homicida era Barrabás, como a gente costuma ver, né, nos desenhos animados, na própria Bíblia, né, que Barrabás foi considerado inocente, sendo homicida, ladrão e outras coisas mais, e Jesus culpado. Mas isso, quem condenou Jesus? O povo, os religiosos da época, né? Então, para mim, hoje eu queria falar, como eu falei de Jesus, né? Para mim, como maior referência de ética e moral até os dias de hoje. Valeu, obrigado. Excelente aí as contribuições do Janilson, do Paracuru. Antes de dar continuidade, eu vou escutar aqui a mensagem da coordenadora de vocês. Eu peço só
Muito bem. Alguém mais vai se pronunciar com a sua atividade, com a seu exercício? Valnei Alves. Valnei. Bom dia, professor Lucas. Professor, Também tá tem me o ouvindo? Lucas Braga. Todos vão poder falar, tá certo? Valnei, por favor, inicie sua fala. Bom dia a todos, meu nome é Valnei Vieira Alves, eu sou aqui do PECEM, né? E sou da turma 10 de mecânica, iniciando agora, essa é a minha segunda aula aqui com vocês. Eu tinha duas pessoas, várias, né? Como a gente falou aí na parte da Segunda Guerra Mundial, tem duas pessoas, uma que é Anne Frank, mais conhecida como o Diário de Anne Frank. Eu assisti alguns documentários e filmes sobre ela. E outro é sobre o Oscar Schneider, um alemão rico, né, e muito poderoso na Alemanha. E usou sua influência e sua riqueza para ajudar os judeus a fugir. Eu assisti tanto filme como li o livro e reportagem e documentário sobre a história dele, né, que tinha a lista de quem ia morrer, e ele usou toda a sua fortuna e sua influência dentro, né, do Império Alemão para poder salvar vidas. Mostrou amor ao próximo. É sobre essa pessoa que eu queria falar. Ok, Valnei. Repita para mim só o nome completo e a sua turma para eu registrar, mas gostei demais das suas escolhas. Valnei Vieira Alves, Mecânica 10. Ótimo. Valnei aí que falou da Anne Frank, né? Uma garota que foi vítima do nazismo, mas que resistiu corajosamente a isso. Também Schindler, que foi aquele que, mesmo que como um empresário rico e poderoso alemão, mostrou que nem todos os alemães concordavam com os nazistas e ele pôde salvar a vida de muitos judeus. Certamente foram pessoas que deram exemplos de resiliência, de amor, de respeito e de ética. Lucas Braga. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Braga da Costa. Sou aqui do PECEM e faço parte da Mecânica 10 Paracuru. Hoje, minha segunda aula também, igual o rapaz aí do PECEM. O meu maior exemplo de ética, para mim, é Jesus Cristo, né? Mesmo as pessoas julgando Jesus, às vezes jogando as palavras que poderia machucar ele amou a todos, né? Ele nos ensinou que a gente tem que ser humilde, né? Amar o próximo, amar até mesmo os nossos inimigos, né? Como até o professor estava falando aí que ele andava só com pessoas que tinham má conduta, que era cobrador de impostos, né? Como o Zaqueu. Ele ensinou a gente que a gente tem que amar, né? Independente da situação. Como ocorreu quando Jesus teve essa reunião com seus 12, né? Ele falou que Pedro ia negar ele 3 vezes, né? E Pedro ficou, assim, perturbado, né? Como pode eu, Pedro, que Jesus era um dos discípulos que Jesus mais gostava, né? E também teve a situação de Judas, né? E mesmo o Judas traindo ele não abandonou o Judas, né? Se fosse uma situação com a gente, né? A gente sabendo que a pessoa ia trair a gente, rapaz, a gente ia ficar com muita raiva, talvez nem ia falar mais com essa pessoa, né? É isso que eu tenho de falar de Jesus, né? Gostei do que o Lucas Braga falou. Lucas Braga, que é da Mecânica 10 do Paracuru, porque o Lucas ele falou de uma coisa que nos lembra que a vida não é uma foto. A vida é um filme. E não apenas os acontecimentos de um determinado período da sua vida que determinam tudo. Jesus, como foi apontado pelo Lucas Braga, já sabia que Pedro iria negá-lo. Já sabia que Judas Iscariotes iria traí-lo. Ainda assim,
tanto Judas quanto Pedro eram parte dos 12. E o que eram os 12? Se você for analisar esse número 12, ele é muito representativo para agrupamentos e lideranças. Alguns dizem até que o número 12, e aí você pode questionar, certo? Mas alguns dizem que está relacionado com Deus, relacionado com coisas divinas. E aí alguns líderes tentam reproduzir coisas que levam 12. Exemplo, os 12 apóstolos de Jesus. Outro exemplo, os 12 meses do ano. Os 12 cavaleiros do rei Arthur. Os essênios, que eram grupos de hebreus que viviam em regiões mais afastadas, eles se reuniam em grupos de 12. Então, esse número é muito representativo. E para Jesus, dizer que você era um dos 12 significava dizer que você era um dos mais íntimos, mais próximos. Porque Jesus não andava só com 12 pessoas. Se você for ler, se você for analisar a história de Jesus, independente de religião, você vai perceber que Jesus andava com muita gente, mais gente. Normalmente, tinha um grupo fixo de 70 pessoas que andavam sempre com Jesus. E, às vezes, ele chegava a se reunir com 5.000 pessoas. Mas, dentre tanta gente, tinha aqueles 12 a que ele confiava a parte mais íntima da sua mensagem, né? Então, ele sabia que, mesmo entre eles, haviam pessoas falhas. E aí, isso demonstra que Jesus já perdoou Judas, já perdoou Pedro, e que certamente, se esses homens, ou o espírito desses homens, para quem acreditar, existir até hoje, eles são luminares, eles são seguidores, eles são verdadeiros apóstolos de Cristo. Tem algumas histórias, e aí eu não posso dizer que são verdadeiras, às vezes são histórias apócrifas chamadas, né? Estão fora dos escritos tradicionais, mas que fazem abordagens interessantes, por exemplo, sobre Judas Iscariotes. Esse mesmo Judas que na época da Páscoa, não é? A gente gosta de malhar o Judas e tudo mais, tem aquela tradição moral, a moral da nossa sociedade gosta de incendiar o Judas, tem até o boneco, vende boneco, não é? Malhar o Judas, quer dizer, eu vou malhar o Judas, a mim mesmo não, eu quero criticar o Judas, a culpa é de Judas. E aí tem uma história, para poder falar sobre perdão, que aí eu não posso confirmar se é verdadeiro ou não, mas que é uma história bonita, que diz que Judas, que tirou a própria vida, quer dizer, além de ter traído Jesus, ele ficou muito mal com isso, ele tirou a própria vida, que é considerado uma atitude errada, equivocada. Quando ele chega do outro lado, e aí você pode chamar de céu, de mundo espiritual, do que você quiser, dizem que ele estava numa situação muito difícil, porque ele ainda trazia com ele o remorso. Então, um dos piores pesos que um ser humano pode carregar é a culpa, o remorso, né? E ele não sabia como se livrar daquilo. E aí, dizem que já no mundo espiritual, a mãe de Jesus, chamada Maria de Nazaré, vai até o encontro de Judas e vai resgatá-lo e dizer o seguinte: eu perdoo você, meu filho. E aí ele diz: mas eu traí o seu filho, Jesus. Não, mas eu perdoo você. E aí essa história é uma história de perdão que mostra que outras pessoas que estavam em torno de Jesus também tinham essa capacidade de perdoar, como a Maria de Nazaré, mãe do próprio Cristo. Se ela, que era mãe, que era a pessoa mais afetada pela traição, pela crucificação, pela morte do seu filho, perdoou, avalia a gente.
né? Então, todos nós, se somos pessoas éticas, temos a obrigação ética de perdoar Judas. Porque Judas se arrependeu e ele é um dos apóstolos de Jesus. E ele é tão humano, ele foi tão humano quanto a gente. E muitas vezes nós cometemos ações, às vezes involuntárias, em que a gente se vê agindo como Pedro, negando, ou agindo como Judas, traindo alguns princípios, às vezes na intimidade. Por isso o perdão é tão importante. Por isso, livrar os irmãos e as pessoas da culpa, desde que, claro, essas pessoas, nós, possamos nos corrigir, nos melhorar. Eu vou encerrar essa reunião, daqui a 2 minutos nós voltamos, ainda temos mais aula, e os colegas que não falaram ainda poderão falar. Até daqui a 2 minutos.